Meu amigo, minha amiga, muito bom voltar a falar com você sobre um assunto novo para o nosso canal, mas já falado demais por toda a imprensa televisiva, escrita, né, falando sobre política, sobre delações, sobre prisões, sobre momento econômico. O cristão não pode se alienar. Ele não pode porque ele tem que votar depois. Eu conheço muito cristão que diz que não deve mexer com política, não deve se posicionar, e quando vai votar, ou ele vota em branco, né, que é pior, ou ele sai procurando aí aqueles santinhos perto do seu local de votação para votar. Então, o cristão ele não pode se omitir, ele não pode ser negligente, ele tem que ter opinião baseada nas Escrituras, e a Bíblia é clara que ele diz, quando o justo governa, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. A palavra de Deus é muito clara. Os pecados de uma nação faz mudar sempre seus governantes, mas a ordem se mantém através de líderes sábios e sensatos. Nós devemos nos posicionar. Quando eu me converti, eu não tinha essa visão, a visão que eu tinha é que a gente deveria orar pelos governantes, sempre estar orando e apoiando, né? Com o passar do tempo, você vai entendendo as Escrituras da maneira que ela é, você amadurece e você entende que o reino de Deus é como um fermento, leveda toda a massa. De que maneira? Naquela maneira romântica que de repente vai acontecer? Não, sendo sal e luz, entrando em todas as áreas, influenciando e levedando todas as massas. Hoje eu tenho um posicionamento que um cristão ele não deve se envolver emocionalmente, partidariamente, mas ele tem que ter consciência que ele tem que ter um posicionamento cristão e não pode se omitir. Ele tem que ter um posicionamento cristão a favor da população. Essa é a ideia bíblica. O reino de Deus, você influencia, você é sal. Onde você está, você influencia. Aquela ideia que tem que ficar lá na igreja, receber, desculpa a expressão, esses malandros, que se dizem crente na hora da eleição, adúlteros, pessoas que vivem prostituindo, vivem se corrompendo e de repente chega até cheirando cigarro na igreja. Aí você, ou bebida, tem uns que não têm a sensatez, o respeito, o temor de não beber para ir a um culto, vai cheirando bebida. Aí o pastor põe ele lá na frente, fala, esse é um homem de Deus. Que homem de Deus, pastor? Cria vergonha na tua cara, tu é homem, não? Né? Como que põe um homem, um adúltero, um cara mexendo com magia negra, uma pessoa que vive dependendo do vício e fala que ele é um homem de Deus e pede votos? Não. O pastor, o líder e a igreja, hoje, graças a Deus, tem uma nova consciência. Como que nós devemos agir? Como que nós devemos posicionar? Não é isso, Ranieri? É isso mesmo. Então, você pode aí também participar aqui do nosso canal, sugerindo assuntos aqui nos nossos comentários e também compartilhar esse vídeo, porque as pessoas sempre falam, a maioria dos cristãos falam que nós cristãos não devemos nos envolver com política, o cristão ele não deve estar inserido na política. E nós pensamos diferente disso, né, apóstolo? E hoje o Brasil está passando por uma reforma e a gente acredita que essa reforma está acontecendo porque a igreja tem orado, porque a igreja tem profetizado aí que o Brasil vai mudar, que as coisas vão mudar e que a gente não pode mesmo deixar com que tudo que está acontecendo no Brasil fique como está. Por isso que nós devemos orar. E aqui eu vou falar para você a definição sobre o delator. O delator ele tem como objetivo, ao delatar, diminuir a sua punição à custa da entrega de comparsas. Apóstolo, o senhor acha que o delator ele tem a mesma culpa de quem ele delata? É o sujo falando do mal lavado, né? Tudo a mesma coisa. O que acontece hoje é que o delator está saindo como um artista, até como uma celebridade. De repente ele delata e ele sai como se ele fosse o salvador da pátria. Aí ele devolve para o país tantos milhões. Não é que ele está devolvendo do dinheiro dele, não. Do dinheiro
que ele, através da pessoa que corrompeu, ele pegou do empréstimo do próprio país, entendeu? Aí ele devolve, como se ele estivesse fazendo algo correto, e as pessoas dizem, nossa, ele devolveu tanto. É um ladrão, é um sem vergonha, tanto ele como aquele que se deixa corromper. Agora, nós temos que abrir um parênteses. O ser investigado não quer dizer que a pessoa já é culpada. O que está acontecendo hoje é que a mídia pega quem está sendo investigado e olha, e muitas vezes investigado por uma acusação sem fundamento. Não tem provas como outros têm, né? Não tem provas, joga para a mídia, arrebenta com o sujeito, né? A população acaba sendo influenciada, porque muitas vezes a maioria da população é massa de manobra, acaba sendo influenciada, e aquele homem, que é uma pessoa talvez séria, honesta, ser investigado, e até eu posso ser, até você pode ser, investigado, ué, quem não pode ser? Infelizmente, aqueles que muitas vezes precisam ser investigados, Não né, são. apóstolos, não são. Tem provas contra a pessoa, mas não são investigados. Então, o que as pessoas querem fazer hoje? E a maioria da mídia tem culpa disso. Querem lamear todo mundo, querem generalizar, né? Hoje o empresário já não presta, está todo mundo falando mal de empresário. Antigamente era só o político, hoje é o empresário também. E está chegando no judiciário. Está entendendo? Então, tudo não presta. Isso é para que o bandido tenha um salva-conduta para ele. Para aquele que é realmente a laranja podre, ele gosta disso, porque aí ele nivela todo mundo. Os destaques da mídia hoje só são de podridão. Tem gente honesta, tem muita gente honesta no judiciário, tem muita gente honesta no meio empresarial, tem muitos políticos honestos, muitos. Estes precisam ser valorizados. A população precisa ter essa consciência. E não ficar dando bola para delator. Delator tem que ser preso. Esse negócio de fazer um acerto com a justiça e o cara sair do país, viver lá numa boa, devolveu tanto, mas tem que ir como o Sérgio Cabral foi, como o cara da Odebrecht foi, como alguns políticos foram, a JBS tem que ir também. Ora, e outros têm que ir também. Por quê? Alguns são presos e outros não. O delator é tão culpado quanto o corrupto, aquele que foi corrompido. É o sujo falando mal no mal lavado. Posicionamento cristão é verdadeiro. Não gosto de ver ninguém preso. Dói meu coração, né? Dói meu coração pela família da pessoa e pela própria pessoa. Mas que na prisão ele faça uma reflexão, mude de vida e aceite Jesus como seu Salvador. Um abraço para vocês.